Alô, Ilhéus, mais um podcast falando de política. Esse bate-papo que a gente vem trazendo aqui diversos pré-candidatos para contar um pouco da sua história, falar das suas pretensões, apresentar para vocês de casa todo esse propósito que é estar na política. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui na nossa bancada Marcos Roiz, pré-candidato a vereador pelo PSD de Ilhéus, PSD de Marão. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Fabiola. Fique à vontade, esse é um bate-papo para a gente descontraído, para a gente contar um pouquinho da sua história, para que as pessoas te conheçam quem é o pré-candidato, quem é a pessoa que se coloca nessa posição, né, para estar servindo ao povo. Fique à vontade, sei que o microfone às vezes deixa a gente um pouquinho nervoso, mas fique em paz, que aqui é a sua casa e a gente vai bater esse bate-papo bem descontraído. Gente, é Marcos Roiz, não é Marcos Roiz. Esse já me chamou a atenção antes. Olha, as pessoas confundem meu nome, é Marcos Roiz. Marcos, conte pro povo de Ilhéus um pouquinho quem é Marcos. Primeiro, satisfação estar aqui contigo nesse bate-papo. Marcos Roiz é professor de matemática, funcionário público municipal, coordeno a área da varrição de Ilhéus e tenho serviço prestado a toda a comunidade, tanto na saúde, na educação, em todos os ramos que você possa imaginar, eu tenho esse serviço prestado. Muito bom, Marcos. Então, esse Marcos é um professor de matemática, é o cara das exatas, hein? É. Bicho-papão. O bicho-papão, né, de todo mundo. Quem é que não teve medo do professor de matemática, do cara que ia chegar lá e ia cobrar no final do ano tudo que ensinou o ano inteiro? Eu tenho um trauma de professor de matemática, Então, viu? você não foi minha aluna, Fabiola. É. Se você tivesse sido minha aluna, eu tinha perdido esse... Tinha perdido o medo, né? Então já sabe que é bom professor de matemática. Já faz o cara perder o medo, já é bom professor. Marcos, me diz aí um pouquinho. Você é pré-candidato pelo PSD de Ilhéus, não é isso? Como veio esse convite de ser pré-candidato pelo partido do prefeito Mário Alexandre? Antes eu era de um partido, né, totalmente diferente, e há 6 meses antes o grupo de Mário veio conversando, pedindo que eu fosse para o PSD, né? Eu fiquei ainda um pouco indeciso, que eu não queria sair do partido que eu estava, mas enfim, aceitei o desafio, né? Estou vestindo a camisa, eu não tinha ideia de estar na política, né? Mas como onde eu passo com meus amigos, diz, você é o melhor amigo que eu tenho. Na escola, você é o melhor professor de matemática que eu tenho. Na comunidade, você é meu melhor vizinho. Então, por que não ser um melhor político? Sim. Então, essa foi uma das causas que eu me dispus a entrar na política. Por ser o melhor em cada momento que eu estou. Isso não sou eu que estou dizendo, as pessoas dizem isso. Né? Quem convive comigo acredita que eu sou o melhor naquilo que eu faço. Então, agora eu estou esticando um pouquinho, né, para poder fazer um pouco mais pelo povo. Verdade, isso é importante. Quando a gente tem esse legado estabelecido, né, pelos amigos, pelos parentes, pelas pessoas mais próximas, no seu caso, o seu público, que são os seus alunos, e fazem essa referência, é porque entende que você tem um legado aí para seguir, né? E isso acaba impulsionando bastante o seu projeto. Mas, Marcos, me diz assim, quando foi exatamente que você disse assim, não, eu quero ser político, eu quero ser vereador? Quando foi que isso aconteceu? Teve um momento específico, não teve? Como é que foi isso? Eu fui convidado para entrar na política e a primeira resposta que eu disse, eu não quero. Eu não vou entrar na política, porque só comecei a apontar os pontos negativos. E quem me convidou falou assim, enquanto você pensar isso que você está pensando, a coisa vai continuar a mesma. Então, você precisa fazer a mudança. Você precisa entrar e fazer seu diferente. Então, fiquei pensando, falei, realmente é isso. Então, eu preciso entrar na política para fazer a diferença. E hoje a palavra-chave para mim, se você perguntar, é renovação. A gente precisa de uma renovação na política. E como jovem, né, cheio de sonho, acreditando que existe algo melhor para toda a população ilhéense, então estou colocando meu nome à disposição. Então, nós precisamos urgente de uma renovação onde tenham pessoas como pensa igual a mim, de coragem, de lutar, né? Enfim, esse foi o ponto principal que fez com que eu entrasse na política. Marcos, tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo sempre, né? O que me espanta não é
o silêncio dos maus, mas sim, não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então, se a gente continuar achando, né, e tratando a política, e eu falo isso para as pessoas que estão em casa, nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento, né, não gosto de política, eu não quero nem ouvir esse podcast, porque é um podcast falando de política, eu não quero me envolver. Nós só conseguimos mudar os processos quando nós nos colocamos à disposição de fazer diferença nesse processo. E não é possível que isso seja feito sem a nossa construção, sem a participação individual de cada um. Nós precisamos ser responsáveis pelo nosso futuro, pelo futuro dos nossos filhos. Eu posso falar pelo futuro do meu neto, e daí a gente vai acabando fazendo as escolhas certas. E eu acho que nesse momento foi o que pesou para você. Eu ouço de muitas pessoas isso, eu não gosto de política, política não é minha praia. Mas na nossa vida, tudo é definido pela política. Tudo, literalmente tudo. Então, assim, muito bom ouvir você falar isso, que você mudou o seu pensamento, mudou a sua forma de pensar através de um convite. Que outras pessoas possam ter esse convite e possam pensar a renovação, possam pensar, né, esse processo de estar pré-candidato nesse modelo, né, modelo de se colocar à disposição para servir o povo. Mas me diz uma coisa, Marcos, foi um convite específico? Você não vai dizer quem foi que disse assim, Marcos? Tá na sua hora, é a sua vez agora. Você não vai contar isso pra gente, não vai dar esse furo pra gente aí, não? Posso? Pode sim. O partido que eu fazia parte, o PP, aí um dos componentes me chamou numa sala e fez com que eu pensasse. Como eu disse a você, que a primeira resposta foi não. Fui para casa, pensei e comecei a fazer uma pesquisa, falar com um, com o outro, o que é que você acha de ser pré-candidato e futuro vereador? Todas as pessoas que eu perguntava, uns diziam, eu estou com você, outros, a mesma resposta que eu disse para a pessoa, estavam dizendo para mim, rapaz, isso é furada, não vai não, você vai se corromper, você vai virar para o outro lado, então, isso quieto, isso não é para você, mas o que pesou mais foi a opinião da maioria, vá que eu estou contigo, vá que eu estou com você, eu te ajudo. Então, na última eleição, sem a estrutura que eu estou tendo hoje, eu tive quase 400 votos. Bastante voto, época viu? de pandemia, se você colocar uma fila dessa quantidade de pessoas, você vê quantas pessoas tem acreditando em um nome, na época novo, onde você não poderia estar tete a tete com as pessoas por conta da pandemia que veio. Foi muito, né, limitada aquela eleição, foi uma eleição atípica, né? Onde a gente teve que se elaborar e se fazer de uma forma que ninguém imaginava para aquele projeto acontecer naquele momento. E outra, um partido, oposição, o que eu faço parte agora. E eu ia chegar lá, mas você se antecipou. Eu ia chegar aí. Cargo de confiança, recebeu o convite de um partido oposição, ouvi, disse que sim, e quando eu estava cá, o partido me chamou. Eu falei, poxa, eu já dei minha palavra. Essa coisa da palavra e não recuar, então fui até o fim. Com o convite hoje, eu falei, agora eu vou ficar do lado onde eu estou, né? Que ninguém quer na sua casa alguém falando mal de você, né? Sim. Então, por isso eu falei, olha, aqui é meu lugar, ouvi o meu partido, né, no qual faço parte agora, e falei, não, agora é minha hora, eu vou ficar aqui, vou dar meu sangue. Tanto é que quando eu fui convidado, eu disse assim, olha, da outra vez eu dei a palavra, agora eu estou dando a palavra, eu vou ficar com vocês até o fim. Estou para vestir a camisa e vamos até o fim. Fazer o processo acontecer, né, Marcos? A gente falou aqui mais cedo, em um outro podcast que nós gravamos, que a política, ela passa por diversos momentos, mas que é preciso ter constância. E é isso, você veio de uma primeira se colocou à disposição pela primeira vez, teve 400 e poucos votos. Quase 400. Quase 400 votos. E agora é o momento de você pensar nisso, na evolução e na constância, porque as pessoas acabam desistindo. Foi a primeira vez, não deu certo, vou desistir, não quero, não é para mim. E esquece que é um trabalho contínuo para que esse processo venha acontecer. Mas assim, você me disse que você é funcionário público, né? Municipal. Efetivo? Efetivo. Dentro da sua construção como funcionário municipal efetivo, como é que você pode fazer a avaliação do que era antes e do que é agora? Essa questão da gestão de Mário Alexandre para vocês, funcionários efetivos do município.
Nós tivemos um avanço significativo com o governo Mário, né? Nós não tínhamos o que nós temos hoje, o avanço significativo de aumento de salário. Agora nós temos o plano de cargo e salário, onde nós, servidores, temos a honra, né, e o privilégio de estar batendo a mão no peito e ver algo que era distante de capitais aqui no nosso município de Ilhéus. Então, eu falo minha categoria, que na época eu fiz o concurso para auxiliar serviços gerais, especificamente na parte da limpeza pública, varrição, e com o tempo peguei essa coordenação. Então a gente viu o povo desacreditado, o povo sem crédito nenhum, as pessoas não conseguiam nem tomar um empréstimo, mesmo sendo efetivo, porque não tinha margem. Descontar de quê? Que o salário ficou congelado. Então hoje, com o governo Marão, né, que vai completar 8 anos, nós tivemos um avanço. O ticket de R$ 200 na minha secretaria era 200, mas a educação era 130. Hoje todos recebem 630. É uma evolução significativa, né? O salário do servidor hoje, o auxiliar de serviços gerais, não ganha mais um valor significativo, né? Chega quase, pode falar valores? Pode, sem problema nenhum. 4 mil e poucos reais. Fora o ticket de alimentação, que a pessoa não precisa tirar do seu salário para fazer seu mercado. Então é um avanço significativo. A gente tem orgulho hoje de dizer, eu sou servidor público municipal, que antes até o comércio não dava credibilidade. Sim, não, eu tenho umas histórias aí que até o povo, quando ia alugar casa, quando sabia que era servidor municipal, não alugava por conta dos atrasos, né? Não podia. A gente não tinha crédito nenhum, né? Era desacreditado, a pessoa cabisbaixo. Então, nós tivemos um avanço. E, sem contar, que eu falei até para a Mário, ele teve uma reunião que eu convoquei as meninas da varrição, né? Que o meu público maior são mulheres. Tem homens, tem, mas o público maior é mulheres. Quando eu convidei, ele falou, é uma honra estar lá. Ele foi na nossa base, aqui embaixo do viaduto Catalão, deu uma palavra de incentivo, conversou, olhou olho no olho de cada um. Então, elas sentiram o quê? Valorizada. Como é que um prefeito sai do seu gabinete e vem conversar com a gente? O que é que vocês estão precisando? Eu estou aqui com vocês, entendeu? Eu quero o melhor para vocês. E o que eu acho bonito nele é que ele fala assim, eu quero que trate o meu servidor da forma que ele merece. Chama os carros de confiança e fala assim, eu quero o servidor em primeiro lugar. Isso é um ponto positivo. Muito, muito mesmo, né? Traz dignidade, traz esse sentimento de pertencimento, Muito. que você fala com muita propriedade, e isso é muito bom. Mas falando dessa evolução, e você trocou no nome do prefeito Mário Alexandre, como é que você faz, Marcos, a avaliação do mandato, da gestão? E aí eu não falo a gestão para vocês, servidores públicos, porque aí ficou muito claro que vocês têm um sentimento de orgulho e de agradecimento a Mário Alexandre por isso. Mas como é que você faz a avaliação do governo do prefeito Marão para Ilhéus, os avanços que Ilhéus teve? Nós tivemos muito avanço com o governo Marão, né? A prova, onde você passa, você vê uma obra do governo Marão. Quem morou em Ilhéus ou está fora de Ilhéus há muito tempo, quando chega aqui, já tem um sentimento de que é um outro local, um lugar agradável de morar. Você observa as praças, você tem prazer de sentar em uma praça aqui. Você passa pela ponte, você está em outro lugar. Você está em uma capital, mas é Ilhéus. Quando você vê uma foto aérea de Ilhéus, você fala, poxa, evoluiu muito. Só vai pegar fotos de antes, né, do mandato Marão e depois. Então, eu avalio o governo Marão como ótimo. Lógico que tem muita coisa a ser feita, que nenhum consegue fazer tudo, né? Nós, na nossa casa, para administrar com o pouco que entra, é um pouco difícil. Imagina administrar uma cidade. Não vai agradar todo mundo, não vai conseguir fazer 100%. Mas o que ele pôde fazer, ele fez além do que ele esperava, como ele fala em reunião, né? Ele fala assim, eu entrei na prefeitura e disseram para mim que eu não ia conseguir pagar a folha do salário dos servidores. Nunca teve um atraso, pagar dentro do mês. E sem contar com isso, as outras obras que vêm avançando aí, que ele vem fazendo. E sem aperto, para mostrar para... Ele não vai atrás de mim no rádio, ele não vai no Insta dizer eu estou sem dinheiro, não, ele tem as articulações dele e faz a coisa acontecer. Lógico que a gente vai ter que dar continuidade com o novo governo, né? Por isso que a gente precisa colocar alguém da base para fazer acontecer, né? Continuar.
É engraçado, né? Quando a pessoa tem uma visão aí, tá, já foi logo respondendo o que ia perguntar depois. Mas me diz assim, você colocou aí a sua fala, né, de Ilhéus no rumo, nos trilhos, né, do progresso, e você falou aí da sucessão, da importância de colocar alguém do governo para suceder o Mário Alexandre. Como você enxerga a indicação de Bento Lima para essa sucessão? Como você enxerga essa indicação do prefeito Mário Alexandre? Não teria uma pessoa melhor para ele indicar do que Bento Lima, que é a pessoa que está com ele já há 8 anos praticamente governando. Que Mário é o prefeito, mas quem está por trás de tudo, resolvendo administrativamente, é ele. Ele sabe o que ele o que ele enfrentou para fazer as coisas acontecer. Então, melhor do que ele, não tem, né, para poder seguir os projetos que Marão tem aí para poder avançar para a nossa cidade ficar melhor. Então não adianta colocar outra pessoa e começar a mexer no que está pronto, ou parar. Que nós temos uma mania em Ilhéus que quando alguém entra no governo, eles deixam aquilo que era para ser continuado estagnado. Para não dar Para não ênfase. dar em fazer o trabalho, que é uma besteira. Sempre eu digo, as pessoas falam, hoje eu teve até lá na minha base, uma das pessoas da prefeitura falou, Marquinhos, que carinhosamente o povo me chama de Marquinhos, né? Você é o único pré-candidato que não diz, bate a mão no peito e que está eleito. Eu falei, eu não estou. Eu estou com muita tranquilidade, estou com os pés no chão, quero ganhar, né, o sonho nosso, mas em nenhum momento vou ficar frustrado se não chegar ao sucesso. Né? Precisamos ganhar, precisamos renovar, mas isso é um sentimento que eu tenho de tranquilidade, né? Deixar as coisas acontecer. Quando você tem essa tranquilidade, você não vai se afobar, não vai ficar ansioso, não vai ficar querendo procurar culpados e desculpas. Não, estou muito tranquilo, eu tenho uma base boa de conhecimento, já tenho 18 anos na varrição, comandando um grupo, como você sabe, já são 22 anos de sala de aula, né? Trabalhei na saúde 3 anos, especificamente na UPA da Zona Sul. Então, cada ramo da cidade eu já fiz parte. Todos esses distritos eu já dei aula, né, quando eu comecei, escolas particulares algumas, estadual, então eu já tenho um conhecimento. Então, de repente, tem 12 anos que alguém deixou de ouvir meu nome, porque estudou comigo, digamos, lá em Sambaituba. Mas quando veio o nome Marcos Alves, esse foi meu professor. Ele foi meu melhor professor. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Muito bom ouvir você falar, ouvir a sua história, né? De um cara que tem uma simplicidade na tratativa com as pessoas, né? Uma simplicidade na sua fala, nos seus gestos. Marcos, mas me conta aí um pouquinho pro povo de Ilhéus. Como é essa experiência de estar à frente de um processo que eu falo tão nobre como é a varrição, né? Eu falo que a varrição de Ilhéus, ela traz muita dignidade para o povo, porque são essas mulheres, né? São essas grandes mulheres que fazem com que a nossa cidade esteja limpa, esteja de uma forma, seja agradável para o nosso convívio. Como é para você conviver com essas mulheres? Primeiro, sempre quando eu falo sobre as meninas da varrição, que chamo de meninas da varrição, me emociono, porque é um grupo, eu sou um dos mais jovens de lá, e pessoas que têm 25 anos de serviço ou quase 30 anos varrendo. E eu cheguei ali e tive que ter um tato com elas. Não cheguei ali para mandar, cheguei para conviver como colega de trabalho. E assim como o Mário pegou a prefeitura desacreditada, eu peguei um grupo também que não tinha nenhuma expectativa de sonho. Eu cheguei, vamos lá, vocês conseguem. Eu consigo fazer, nós já temos o bloco já pela 4ª vez, né, que saiu. O bloco Agora Gostei, que é voltado para o povo da varrição. Lógico que tem os agregados, tem outras pessoas que a gente também Sim. vem, né? Mas é focado para elas. Eu faço passeio de escuna, a gente faz jantar, final de ano, tem confraternização. Então, eu consegui levantar a autoestima. Então, agora tá aquele sentimento, chega eu seguro as lágrimas, porque quando elas já estão sabendo, eu fiz reunião com elas, eu vou ficar até agora, dia 5, porque a lei não permite estar exercendo o cargo, né, em período eleitoral. Então, trabalhar com elas é uma honra. Primeiro, elas são guerreiras, de domingo a domingo. Se você for ao centro de Ilhéus ou qualquer lugar, você vai ver sempre uma figura varrendo a rua de Ilhéus. Sim. Nós tivemos
nós perdemos muitas, né, por conta do tempo, aposentadoria, falecimento, mas a gente consegue fazer uma cidade limpa, né, fazer mutirões. E quando eu digo assim, eu preciso de um grupo para fazer um mutirão em tal lugar, toda hora eu vou. Nós vamos. Não é por ninguém, não é por você e pelo prefeito. Então nós vamos. Que seja domingo, que seja feriado, qualquer horário, a gente consegue tirar aquela pessoa ali do seu conforto e conseguir fazer a diferença, né, na limpeza. Então, sinto muito orgulho de fazer parte da família da Prefeitura Municipal de Ilhéus e especificamente na varrição, que é onde ali eu estou convivendo com elas há 18 anos, todas as manhãs, a gente faz uma vaquinha, um café, então tem esse mimo da gente. Então, é isso que eu estou dizendo, gratidão de fazer parte a esse grupo, onde elas me tratam muito bem. Eu me sinto à vontade de estar comandando esse grupo e dizer que são guerreiras, né? Ô, Marcos, a gente está num processo, né, de pré-campanha. A gente só entra aí na campanha oficial a partir da convenção partidária. Então, nesse momento agora, a gente tem algumas restrições. E eu sempre lembro isso aos nossos pré-candidatos que vêm aqui dar entrevista, que nesse momento a gente não pode pedir voto, a gente não pode uma série de coisas, porque faz parte do protocolo. Mas, assim, qual é a mensagem que você quer deixar para o povo de Ilhéus? Você falou muito em renovação aí, né? Em ter esse propósito. Qual é a mensagem de reflexão que você quer deixar para o povo de Ilhéus para que ele pense esse processo político de 2024? Como eu estou falando sempre em renovação, eu gostaria que o povo de Ilhéus pensasse e repensasse nas pessoas novas que querem que continue Ilhéus avançando. Nós já temos o nosso pré-candidato Bento, que com certeza ele vai dar continuidade no projeto de Marão, mas nós precisamos de pessoas de garra, nada de procurar desculpas e culpados sangue novo, porque a gente percebe que nós temos um grupo de pessoas de mandato que já se acomodaram. Não está nem, a gente consegue ver essas pessoas nitidamente agora, mas depois some. Aí eu me pergunto, o que é que esse povo, essas pessoas vão dizer para a população mais uma vez? Porque quando você promete, você cria uma expectativa na pessoa e acaba deixando a política desacreditada. Sempre eu digo que meu maior opositor, a pior parte da política não é o povo, não é o meu adversário político, não é o dinheiro, porque dinheiro, para mim, não diz nada. Quando você pega a graça do povo, tem a gratidão do povo, tem a popularidade, você avança, né? Com o sentimento que eu tenho de tranquilidade, você avança. Mas a minha maior barreira, Fabiola, é o povo estar desacreditado. Porque vem as promessas repetidas, não vê cumprimento nenhum, e nós, pré-candidatos, esquecemos de falar para o povo a real função de um vereador. Sim. Não é ficar dando. Você tem sua função. Então, o povo começa a criar uma ideia que precisa ter algo. E se você for olhar, não precisa disso. O povo quer uma atenção, quer que você desenvolva projetos de leis, que cuide de determinado bairro, que faça isso, que veja a coisa acontecer. Quando você consegue trabalhar de forma coletiva, que o povo consiga enxergar isso, essa coisa pessoal vai deixar de existir aos poucos. Então, o povo precisa entender que a gente tem que trabalhar para o coletivo. Então, essa é a mensagem que eu passo para a população ilhéense, que pense e repense. Pense em uma renovação. Chega dessas conversas repetidas, essas pessoas que chegam nas nossas portas pedindo voto, falando isso, falando aquilo. Ouça por educação, que nós somos um povo educado, vamos ouvir, mas na hora certa, vamos fazer valer o nosso voto, né? Vamos aprender a dar resposta na hora certa. Então, eu quero muito. Eu não estou dizendo isso porque eu sou pré-candidato e quero ganhar. Se eu não entrar e 90% for novo, eu fico muito feliz. A última eleição nós já tivemos uma resposta significativa, né? Nós já tivemos aí uma resposta significativa. Muitos pensaram que estavam eleitos, não foram. Então, é a gente pensar agora. Nós temos uma arma que é usada em 4 anos. E agora é o momento. Porque senão, existe, né, um ditado, não adianta você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Sim. Você vai votar nos mesmos, vai continuar a mesma coisa. Porque você sabe as propostas dele. Então, vamos arriscar no novo. Novas ideias, pensamentos novos. Então, esse é o meu... que eu peço para que o povo ilhéense reflita. Renovação já.
Eita, o homem veio com vontade de falar, viu? E deixar aí a mensagem dele, a mensagem para vocês de casa. É pensar nisso sim, é pensar nesse processo agora de pré-campanha, né? Nesse momento agora é pré-campanha. Só a partir de 5 de agosto que começa oficialmente a campanha. E depois das convenções, e que a gente possa pensar realmente esse processo como um processo de renovação de esperança mesmo, de renovação de pensamentos, né? E consiga realmente colocar isso à disposição. Marcos, você é um cara muito politizado, isso é muito bom. É bom saber que a gente tem novos nomes, né? Se colocando à disposição. Eu espero de verdade que você tenha um êxito muito grande nas urnas nesse ano. Você já teve quase 400 votos aí, a gente tem certeza que você vai aumentar a sua perspectiva aí, porque você tem essa força de vontade dentro de você. Quero te dizer que o Alô Ilhéus está aqui à sua disposição. Essa é a primeira de muitas outras entrevistas. Quando tiver necessidade, chegar perto da campanha, quiser fazer uso da nossa bancada, a gente está à disposição para estar com vocês. Dizer que eu fico feliz de verdade quando eu vejo pessoas se colocarem nessa posição. E te dizer que a gente está aqui, o Alô Ilhéus, o público de casa, para estar validando, né, tudo que você está falando. Você quer deixar mais algum retorno? Quer falar mais alguma coisa para o nosso público de casa? Quer deixar alguma mensagem para o povo de Ilhéus? Mais uma vez, renovação já. Eita, gente, ele veio com vontade de renovação, viu? Ele veio com essa vontade de renovação. A gente fica mais uma vez por aqui. Eu quero te agradecer, tá, meu amigo? Pela disposição, por essa entrevista, por confiar a sua história ao Alô Ilhéus. E que você seja muito bem-vindo e tenha muito êxito aí no seu projeto. Obrigado. A gente fica por aqui com mais um podcast falando de política, esse bate-papo onde a gente traz a história individual de cada pré-candidato da nossa cidade e coloca à disposição de vocês, que vão fazer as avaliações, que vão perceber, que vai ter esse trato na hora da sua decisão. Esse está acabando por aqui agora. A gente vai continuar uma sessão de vários outros podcasts, colocando à disposição de vocês. Nos segue lá no YouTube, no aloilhéus.oficial e no Instagram, aloilhéus.oficial. É importante que vocês nos sigam, é importante esse trabalho de vocês, porque isso engrandece o nosso projeto e faz com que a gente cresça. Até mais, fique com Deus e até a próxima. Tchau!